Olá, gente, bem-vindos a mais uma aula, mais um bate-papo, de história do pensamento cristão na modernidade, né? Esse recorte temporal que, sobretudo, abarca ali o período pós-reforma protestante, né? A reforma em si e o pós-período da reforma protestante. A gente tratou da reforma de um modo mais detido nas primeiras aulas. Na aula anterior, nós falamos acerca de dois desdobramentos, né? Do movimento da reforma, do movimento do protestantismo, que foi o puritanismo e o pietismo. E esses dois movimentos eles são relevantes para o que a gente vai tratar hoje. Eu dei o tema dessa aula de hoje de a era evangélica, tratando especificamente os irmãos morávios, né, os morávios, e o metodismo, sobretudo na figura do seu líder John Wesley, que foram movimentos muito imbricados, muito articulados, muito próximos, que tangenciaram tanto a vertente puritana quanto a vertente pietista, sobretudo mais essa última, mas que foram movimentos, sobretudo o metodismo, né, que revolucionaram, que mudaram ah, o perfil do protestantismo pós esses movimentos, a ponto da ideia de evangélico, né, cristãos evangélicos, surgir exatamente daí, desses dois polos de atração e que interagiram juntos, né, metodismo e os moravianos, sobretudo no recorte temporal, pessoal, finalzinho do 17 e do século 17, mas principalmente que a gente vai abarcar hoje aqui o século 18. É um século muito importante porque acontecem duas coisas importantíssimas na história que vão reverberar, que vão desaguar de um modo muito claro dentro do aspecto religioso. Eles influenciaram a sociedade, influenciaram a cosmovisão das pessoas da época e, sobretudo, influenciaram também a religião, que foi a Revolução Industrial, a Revolução Industrial e, e o movimento filosófico, enfim, de mudança de visão, que foi o Iluminismo. Então, repara que é um século muito interessante, muito importante historicamente, para a gente pensar como que a religião, como é que a cristandade, como que o pensamento cristão ele foi inserido dentro desse contexto, dentro desse pano de fundo, com dois eventos históricos de tamanha envergadura como a Revolução Industrial e o Iluminismo. Então, assim, pessoal, pensando no aspecto do metodismo, que ele é uma reverberação do movimento moraviano no sentido de divulgação e propalação do evangelho, por isso eu chamei a era evangélica, esse recorte temporal do século XVIII, mas é importante a gente rever alguns conceitos aqui, sobretudo que eh, o metodismo, essa era evangélica, ela vai estar muito ainda sob a influência dos movimentos puritano e pietista, que foram subdivisões do protestantismo no século XVII, né? Então repara que isso vai reverberando, né? As coisas vão reverberando e vão trazendo consequências e vão desaguando em outras formas de pensamento. Então, assim, quando a gente pensa acerca da reforma protestante, a reforma essencialmente ela ensina o ser humano que eles estão sozinhos diante do julgamento de Deus, sobretudo no aspecto do conceito do individualismo, né? A ideia de que o homem tenha consciência, isso é uma ideia muito própria pós-reforma, né? Pós ali revolução científica,
ali o século XVI, pós-Renascimento, na verdade, né? Ali, século XV, século XVI, a coisa ela começa a ganhar corpo, essa ideia de autonomia do ser humano em relação ao divino, e isso reverbera, isso sem dúvida nenhuma vai estar colado, vai estar vinculado aí, imbricado no movimento da reforma. E a reforma ela traz esse espírito de liberdade, né? Eu não estou mais preso aos dogmas da Igreja de Roma, eu posso ter a minha livre interpretação do texto bíblico, sobretudo o texto bíblico, as escrituras elas são traduzidas para as línguas vernáculas dos diversos países, então, enfim, todo esse conjunto de eventos, eles estão ali em efervescência e vão sendo burilados e vão sendo, como é que eu vou dizer, juntados para que consequências da reforma ela, ela desague dentro de novas visões, de novas perspectivas do protestantismo. Então, o metodismo, em essência, é esse desdobramento, sobretudo desses dois movimentos, o pietismo e o puritanismo. Mas, sobretudo, o pietismo, na ideia da experiência individual, na experiência própria do indivíduo com Deus, ele é a ideia do sentimento, é a ideia de ser menos racional, ok? Olha que interessante. É quase a ideia, viu, pessoal, do romantismo alemão ali, da ideia dos sentimentos, que isso deságua até no próprio liberalismo teológico, enfim, que o Schleiermacher lá na frente ele vai tratar, ele vai abordar acerca do Gefühl, a experiência, mas a ideia do metodismo é uma ideia de uma religião do coração, que é muito pautada no que os próprios moravianos e os morávios falavam. A Morávia é uma região da atual República Tcheca, né, perto ali da Boêmia, e que ela sofreu muita influência do John Hus lá no século XIV, e que é uma região pautada nessa ideia do relacionamento pessoal com Deus. Então, isso é muito importante, é muito relevante que isso fique guardado para a gente, e a gente vai perceber que esses dois movimentos, né, tanto o movimento moraviano quanto o metodista, que tangencia, né, o metodista, ele é influenciado, é influência direta dos morávios, eles vão trazer um novo fôlego para o protestantismo e pensando e reverberando novas questões que a gente vai abarcar aqui, que exatamente é a ideia de se inserir nesse novo momento, que novo momento desse novo século de revolução industrial, de iluminismo, onde as ideias estão mudando, a sociedade está mudando, a visão de mundo muda. Então, esses movimentos eles vão trazer essa nova roupagem para o protestantismo. Então, nos movimentos puritanos, eu coloquei aqui essa imagem aqui dos morávios, né? Aqui, ó, que o nosso sacrifício seja recebido pelo Cordeiro, né? É uma ideia mesmo de se doar ao reino, de se doar à obra. Então, os irmãos moráveis eles tinham muito isso na perspectiva de entendimento de cristianismo deles, que tem muito da característica pietista, né? Então, repara o seguinte, os movimentos puritano e pietista, eles foram subdivisões importantíssimas, claro, do protestantismo, sobretudo a partir do século XVII. E a reforma, como eu disse, ela vai ensinar, né, aos seres humanos essa não independência, mas essa ideia de individualidade do ser humano diante de Deus.
Então, assim, dentro do aspecto pietista, os morávios eles vão dizer que estar em um relacionamento emocional com Deus é a prioridade, é o que é mais importante. É mais importante a ideia racional, perdão, a ideia emocional do que a ideia racional. É muito mais importante a experiência pessoal com Deus do que dogmas, do que teologizações, do que aspectos puramente é, 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 gélidos da razão. Então, essa ideia de transformar a emoção em fé, que isso vem muito dos morávios, isso vai revolucionar o protestantismo. É, eles um dos aspectos, né, dos irmãos moráveis essa ideia da religião do sentimento humano, e do relacionamento pessoal com Deus, buscar Deus face a face. Outro aspecto que eles fazem, que muda radicalmente, é que o cristianismo ela é uma fé missionária em essência, né, pessoal? Até o próprio Cristo, quando ele vai assunto aos céus, ele diz, olha, e de fazer discípulos, a grande comissão que as pessoas falam muito, né, no jargão cristão protestante. No entanto, esse trabalho, sobretudo pós ali, queda do Império Romano, a partir da Igreja Imperial, a partir de Constantino, que abarca o período medieval todo, esse trabalho de evangelização ele era feito por clérigos profissionais, né? Padres, monges, enfim, é, é, muitos clérigos que eram pautados por esse aspecto da evangelização. Já com os irmãos morávios, os leigos iam, entende? Eu não tinha que ter cargo ou função eclesiástica para que eu pudesse evangelizar, para que eu pudesse ser um missionário. Não. Bastava que eu tivesse o ardor no meu coração, a ideia da experiência do ardor do coração, do sentimento. E isso vai trazer uma revolução sem precedentes para o próprio protestantismo e a cristandade de um modo geral, porque eles mesmos vão buscar fazer o trabalho missionário, tá? Coloquei dois exemplos aqui. Aqui está o Zinzendorf, né, que é o conde que acolheu a comunidade morável no século XVIII. Ele era um nobre muito rico, e ele acolheu os morávios que estavam em êxodo por sofrer perseguições da região da Morávia onde eles habitavam e conseguiram abrigo aí junto aos Zinzendorf. A gente falou isso na aula anterior, né? E ele fundou uma comunidade de viés pietista e tal. E aqui embaixo está o Leonardo Dober, que foi o primeiro missionário morávio, ele e alguns outros, mas o Dober ele veio para a região aqui das Antilhas, do Novo Mundo, né, região ali do Caribe, para evangelizar. E eles vêm como escravos, pessoal. Eles se vendem como escravos para que eles pudessem vir para cá, para que eles tivessem a oportunidade de evangelizar. Isso num mundo de século XXI que a gente está vivendo, pós-secularizado, onde os valores espirituais e cristãos estão tão voláteis, estão tão maleáveis, isso é uma lição muito importante para a gente. Por isso era evangélica. Então, os moráveis eles estavam interessados em levar a mensagem para a Europa e para fora da Europa, tá? Divulgando a fé no Evangelho, e desde a África até a Groenlândia, pessoal. Então, desde aqui do sul até o norte, eles estavam evangelizando. Por isso o ardor e a conceituação, a concepção de evangélicos. Da palavra evangélico, que veio do grego evangelho, o evangélio, né? O evangelium, que significa boas novas, eu sei que todo mundo sabe isso. Mas a ideia dos evangélicos, como a gente entende hoje, sobretudo aqui no Brasil, né? Uma série de desdobramentos desse conceito, enfim. O próprio Hayat Kozelek, que é um historiador e filósofo alemão, ele trata da questão da história dos conceitos, mas eu não quero entrar no mérito aqui, mas só para a gente dar uma passão,
é que os conceitos eles vão mudando ao longo da história, né? E normalmente um conceito ele surge por vezes de modo pejorativo. Depois ele vai sendo burilado, moldado, enfim. Mas o que interessa para a gente aqui é que a ideia de evangélico que a gente tem hoje, na verdade um pouco distorcida aqui no Brasil, é uma ideia, e esse nome advém daí, século XVIII. Claro, houve outros missionários anteriormente, mas é com o movimento dos morávios que isso ganha corpo. Embora essa ideia, né, do evangelizar, do sair para fora do templo, de não ficar esperando um sacerdote profissional, um clérigo profissional evangelizar, cada um evangelizar, isso é muito relevante. Embora quem sistematiza isso, que quem catalisa todo esse movimento, ou seja, acelera esse movimento e corporifica isso, são os irmãos Wesley, que a gente vai tratar já já. Que ele transforma essa ideia embrionária dos irmãos moráveis em algo mais palpável e, como eu disse, organizado, sistematizado. O cristianismo evangélico, então, estava em marcha a partir de então, a partir dos moráveis, aí eles partem mesmo, não ficam esperando clérigos profissionais fazerem, mas, como eu coloquei aqui, não era um produto acabado. Isso só vai acontecer na Inglaterra. A partir dos moráveis, eles tinham esse dom, né, de transformar as emoções das pessoas em fé, pessoal. E isso ajuda a mudar a vida de um jovem inglês, clérigo anglicano da Igreja da Inglaterra, oficial da Inglaterra, chamado John Wesley, que ele é um dos grandes vetores de mudança do protestantismo a partir do século XVIII. Pensando um pouquinho em John Wesley, que é considerado o pai do metodismo, Wesley viveu na Inglaterra do século XVIII, numa sociedade conturbada, uma sociedade onde os sermões eram frios, gélidos, é, pautado numa moralidade descolorida, onde o índice de alcoolismo era altíssimo na Inglaterra do século XVIII, o grande número de bordéis, embora o discurso da Igreja Anglicana fosse moralista, fosse uma busca ética, ele era muito arrefecido pela própria realidade e as próprias práticas de muitos sacerdotes. Então, repara, gente, a sociedade está mudando, ela está saindo da sociedade inglesa, ela está saindo de um perfil agrícola para um perfil industrial, onde as coisas elas aceleram vertiginosamente, tudo muda, tudo ganha mais rapidez, há um êxodo, né? Começa a haver, a partir daí, um êxodo rural enorme, as pessoas saindo do campo e indo para as cidades em busca de trabalho, de melhores condições de vida, e isso acaba degringolando o próprio sistema social das cidades, que não estavam preparadas para tantas pessoas. Então, assim, o índice de desemprego altíssimo, a Inglaterra era cheia de mendigos inerrantes, políticos corruptos, vícios, violência generalizada. Parece um país que a gente conhece, né? Então, mas deixa para lá. Então, repara que é nesse contexto que John Wesley ele aparece e ele percebe toda essa mudança social e, influenciado pelos moráveis, ele começa a colocar em prática um novo tipo de cristianismo. A gente vai adentrar já já. O cristianismo, em todas as suas denominações, estava definhando, como estou dizendo para vocês, né? Ao invés de influenciar, o cristianismo está sendo influenciado de maneira alarmante pela apatia religiosa e pelas degenerações morais. Dentre aquelas que não se formavam, não se conformavam, né? Dentre aquelas, os dissidentes dessa igreja oficial da Inglaterra, com esse estado paralisante da religião cristã, sobressai John Wesley, que foi o primeiro grande estudante, né, durante o período dele em Oxford. É, junto com o irmão dele, Charles Wesley, e outro
pregador muito influente, que vai influenciar também John Wesley, chamado George Whitefield. Eles criam na Universidade de Oxford o Clube Santo. O que era o Clube Santo? Era um momento de comunhão, de estudo bíblico, de oração, de uma busca por uma espiritualidade mais sincera diante de Deus, não apenas pautada em ritos, em sermões insossos, e eles eram muito metódicos, né, em horário, em cumprir, estarem juntos ali. Eles eram muito pautados, pessoal, esse Clube Santo ele sofreu muita influência das chamadas sociedades religiosas, que eram o quê? Grupos pequenos, né? Isso aí é o embrião dos pequenos grupos que a gente chama hoje, que a gente tem hoje, né? Grupos de conexão, pequenos grupos que as nossas igrejas hoje em dia utilizam, aquelas reuniões familiares, né? Isso começa ali no século XVII, 1678, essas sociedades religiosas na Inglaterra, onde se discutiam uma vida mais correta diante de Deus, se reuniam para ler o sermão dominical, e isso foi influência do próprio Jacob Spinner, né, o pai lá do pietismo, que fez isso em Frankfurt, na casa dele. Ele começou na casa dele para fazer exatamente isso, estreitar a comunhão, que as pessoas lessem a palavra, que orassem juntas, fossem mais piedosas. E esses lugares eles foram chamados de colégio pietatis. Daí a ideia do pietismo, da experiência pessoal com Deus, daí a ideia da formação do pietismo. Então, repara como eu tenho reforma protestante de desdobramento, puritanismo e pietismo moravianos, moravianos metodistas. Desenrolar um do outro, né? Um vai burilando o pensamento do outro e vai adequando e amoldando as novas normas sociais ou indo de encontro a elas, mas em essência dando uma nova roupagem ao cristianismo. Dentro eles que não se conformavam, então, com a atual situação da Igreja da Inglaterra, John Wesley, que foi líder e o pai do metodismo. Um dos episódios, então, que marca a vida de John Wesley é quando ele encontra os irmãos moráveis vindo de uma viagem missionária na América do Norte, né, no atual Estados Unidos, as 13 colônias. Ele estava na Geórgia, onde ele foi evangelizar os índios, mas ele se desentendeu com os colonos, teve um caso amoroso mal sucedido, e ele acabou excomungando essa pessoa que ele gostava, e a pessoa não gostava dele. Enfim, houve uma revolta, ele saiu praticamente escorraçado das 13 colônias e voltando para a Inglaterra, ele tem essa experiência aí do navio, o navio indo a pique, e ele, frustrado, ele coloca em dúvida a sua salvação. Ele coloca, né? Foi a América evangelizar os índios, mas quem me converterá? Ele entra numa crise de fé. Então, durante essa tempestade na travessia do Atlântico, ele foi profundamente tocado e impressionado pelo grupo de irmãos morávios que estavam ali voltando, né? Da viagem, e no meio daquele caos da tempestade, do navio indo a pique, as pessoas louvando a Deus, glorificando a Deus, e aquilo chamou a atenção de Wesley. E a fé que ele tinha diante da morte e do medo da morte, ele começou a perceber que ele precisava se converter, e essa fé evangélica dos morávios fez alguma coisa mexer em John Wesley. Então, quando ele retorna para a Europa, ele continua em contato com os morávios, indo a reuniões com eles, e até que em 24 de maio de 1738, entre os metodistas, há essa frase conhecida, quando John Wesley, interessante que primeiro ele foi a uma reunião de oração anglicana, e em seguida ele foi a uma reunião de oração dos morávios. Essa combinação
a combinação desses dois eventos da vida de Wesley fez com que ele lendo o comentário de Lutero à carta do apóstolo Paulo aos Romanos, ele sentisse o coração extremamente aquecido. A gente chama a experiência do coração abrasado, a experiência do coração aquecido, onde ali o fervor da reforma renasce em Wesley e ele tem uma nova percepção do que é o cristianismo. Então, a vida de John Wesley, ainda que não seja tão relevante para nós, no sentido de estudar a biografia dele aqui, mas alguns pontos é importante a gente tocar, porque o Wesley vai influenciar radicalmente, gente, o protestantismo depois da época dele. O próprio Eric Hobsbawm, que é um historiador que não é cristão, ele chega a dizer, olha, se John Wesley não tivesse existido na Inglaterra, a revolução que aconteceu na França aconteceria na Inglaterra, a Revolução Francesa, aconteceria na Inglaterra de um modo muito mais violento. Né? A gente lembra da Revolução Francesa de alguns aspectos positivos, de liberdade, igualdade, fraternidade, mas que em determinado momento ela se perde, né? Os líderes da Revolução se perdem e há uma chacina degeneralizada, generalizada, há pessoas mortas, né, na guilhotina, enfim. Todo esse cenário aconteceria de modo pior, segundo o Hobsbawm, que é um historiador muito famoso, britânico, na Inglaterra, se não fosse John Wesley. Então, tá aí a importância, né? O metodismo, ele surge, então, a partir desse labor evangélico, olha aí a era evangélica que eu falei para vocês, confunde-se com o próprio avivamento inglês do século. Então, repara que esse conjunto de coisas eles vão acontecer ao mesmo tempo. Eu tenho a Revolução Industrial, eu tenho o Iluminismo e eu tenho um movimento de mudança dentro da religião. A religião ela sai de um aspecto muito litúrgico dentro das capelas, dentro das igrejas e vai para o ar livre, que é outra coisa fundamental que o Wesley faz. O Wesley ele absorve a ideia de evangelho, de pregar o evangelho, de sair, né, para pregar o evangelho, da ideia do evangelho missionário mesmo, ele absorve essa ideia dos moravianos, junto com a ideia da religião do coração, né? Os moravianos, como eu coloquei aqui, eles tinham essa capacidade de transformar as emoções das pessoas em fé. O Wesley pega isso também e, influenciado pelo amigo dele de Oxford, George Whitefield, ele começa a pregar ao ar livre. Então, repara que foram um conjunto de coisas acontecendo na vida de John Wesley para que o ápice da ideia do metodismo ela eclodisse e efetivamente mudasse aí a face, né? O rosto do protestantismo a partir de então, tá bom? O Antônio Gouveia de Mendonça, esqueci de citar aqui, né, que é um historiador brasileiro do cristianismo muito, muito conhecido, ele se refere da seguinte maneira ao metodismo. Olha o que ele diz: ênfase mais na conversão do que no batismo. Lembra a ideia medieval de que o batismo resolvia tudo, de que o batismo perdoava pecado, enfim, a ideia muito mais no dogma, preso muito mais ao sacramento, preso muito mais a salvação estava presa ao dogma, né? A igreja, a ênfase então na conversão do que no batismo, mais na experiência religiosa do que simplesmente pertencer a uma instituição religiosa. A certeza da conversão para os metodistas se dava pela capacidade de renúncia aos prazeres sociais. Jogos de carta, jogos de azar, dança, frequência a teatros e assim por diante. A moralidade metodista irá exercer grande influência, pessoal, nas concepções protestantes, na América do Norte, sobretudo, e nas forças de missão. Porque a partir daí, as sociedades missionárias elas começam a ser forjadas e fundadas. Nós brasileiros somos né, produto dessas sociedades aí. Muitos missionários americanos, né, enfim, estadunidenses vieram para cá para o Brasil. Então repara
a importância desse movimento wesleyano, ele vai desaguar e vai sofrer, vai trazer, assim, eh, consequências mesmo, né, e mudanças e alterações indeléveis, sabe, pro protestantismo. Então a gente percebe, portanto, pessoal, que o movimento metodista, né, no movimento metodista havia um critério para avaliação de um verdadeiro convertido: a negação do mundo demonstrada pela abdicação dos prazeres dessa vida. Além disso, olha, a influência puritana aí, nesse sentido, né? Junto com a influência pietista da ideia do coração, da ideia do relacionamento com Deus. O metodismo ele consolida de forma definitiva a exigência pela experiência emocional, olha aí, da conversão como marca de um verdadeiro cristão. Exigência esta que remonta aos primeiros anabatistas. Olha lá, tá vendo? Como é que a ideia dos reformadores radicais, né? Então, repara como essas várias ondas pós-reforma, elas vão cunhando novas denominações, aí não era denominação ainda, uma coisa que precisa ser registrada. Wesley morreu anglicano, ele não fundou o metodismo, não fundou igrejas metodistas, né? Ele fundou sociedades metodistas, que eram esses pequenos grupos e tudo mais, mas não efetivamente uma nova denominação. Isso veio depois. Então, aliás, aqui também se consolida a ideia de ser evangélico. É a partir, efetivamente, gente, de Wesley, que essa ideia de ser evangélico no sentido estrito da palavra, ou seja, alguém que vai pregar, que vai ser missionário, que não precisa efetivamente de ter um curso ou de ser um clérigo profissional para evangelizar, e o Wesley efetivamente difunde isso e ratifica isso de um modo muito, muito robusto. Assumindo, então, que existem opiniões divergentes nesse ponto, né? Que nesse trabalho, nessa aula, a gente vai entender que o evangelho o evangélico é um tipo de protestante, sendo que, no sentido do termo, torna-se consistente com o advento do metodismo. A partir do advento do metodismo que é cunhado efetivamente esse termo evangélico. Neste ponto de vista, quem é o evangélico que eu coloquei aqui? Em primeiro lugar, ele é um anticatólico, na linha puritano-pietista. Ele é um anticatólico não no sentido eh, de condenar, tá, o católico, mas de condenar a prática católica dentro da igreja anglicana. Isso que tem que ficar claro, tá? É, a questão da missa, a questão de importância de mais os sacramentos, essas heranças do catolicismo medieval dentro da igreja anglicana era repelido pelos metodistas, tá? Ele também é um em um certo modo, ele é antagônico, né, a um tipo de protestantismo que é o protestantismo morto ou conservacionista, não purificado, como eles dizem, né, o suficiente de elementos católicos romanos, como acabei de dizer, representado notadamente pelos luteranos e pelos anglicanos. Então, eles são dissidentes, tá aí nesse sentido, eles olham para essas vertentes do protestantismo e veem muito da herança católica dentro deles. É nesse sentido, tá, gente? Que a gente percebe o evangélico no sentido aí dos metodistas, né? O metodismo também pode ser entendido como uma espécie de síntese do puritanismo e pietismo, sem dúvida nenhuma. Ambos movimentos influenciaram a formação, né, do metodismo, sendo o ministro anglicano Wesley foi influenciado por ideias puritanas que perduravam e perduram na Igreja da Inglaterra até hoje. Né? A própria questão desse ascetismo, né? Eu falei na aula anterior que o puritanismo e o pietismo são faces ascéticas do protestantismo. Então, repara que, além dessa experiência de conversão, Wesley ele vai imprimir um subjetivismo típico do pietismo metodista na relação com Deus. É a ideia da individualidade com Deus, da experiência pessoal com Deus, e isso é muito importante, tá, para o movimento metodista. Só antes das considerações finais, então,
duas coisas que o Wesley faz que é muito relevante e que vai ser assim, uma mola propulsora, efetivamente, para que a ideia do protestantismo evangélico, dessa era evangélica, dessa era de missões, dessa era de pregar, ela é, assim, na verdade, três coisas, né? São três coisas. A primeira é essa ideia de transformar as emoções em fé, a religião do coração. Não tão racional, não é que o Wesley não era racional, tá, gente? Não é isso. Mas os metodistas, eles trazem essa ideia, trazidas dos moráveis, influenciados pelos moráveis, de que o sentimento é muito importante, né? Eu não posso ser extremamente racional. Essa ideia do pietismo ela é quase uma reação a essa ortodoxia racionalista dentro do protestantismo, dentro da era racional, né? Que vem sobretudo ali com Descartes, no finalzinho do 16, início do 17, cogito ergo sum, a ideia do penso logo existo. Então, isso reverbera dentro da igreja, né? A ideia teológica, a ideia de quase um fideísmo é, 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 pleno de que Deus vem e escreveu cada linha da Bíblia, enfim. É muito mais que isso, né? Então Wesley ele traz essa ideia do coração, né? A própria experiência dele do coração abraçado. Segunda coisa é o ardor missionário, também herdado dos morávios, que é para sair para pregar o evangelho. Então Wesley ele junto com essa ideia dos moráveis, né, de pregar o evangelho, de sair às ruas, não ficar preso dentro do templo, ele é influenciado pelo George Whitefield a pregar ao ar livre, a pregar aonde o povo ia, aonde o povo estava. Então, falando em revolução industrial, as pessoas elas trabalhavam 20 horas por dia dentro das minas, sobretudo os menos favorecidos, as classes marginalizadas da sociedade. Essas pessoas não iam à igreja, não tinham tempo de ir à igreja, tá certo? A igreja da Inglaterra, a igreja anglicana. Então Wesley sai da igreja e vai a essas pessoas, ao ponto dele ter uma frase muito famosa que ele diz: "O mundo é minha paróquia", ou seja, eu não vou ficar aqui preso na minha paróquia, não, eu vou sair, eu vou atrás dos mineiros. Então ele ia a Bristol, norte da Inglaterra, que era uma região muito pobre, uma região muito violenta e muito complicada. Wesley foi para lá foi o quartel-general do metodismo. Lá ele funda igreja, enfim, as sociedades metodistas, né? Mas, enfim, ele vai aonde o povo está. Esse é o ponto. E a terceira coisa que vai, sem dúvida nenhuma, robustecer o pensamento wesleyano, sobretudo no aspecto evangélico dentro do protestantismo, é a ideia da ação social. Isso está no DNA do protestantismo evangélico, né? A questão da justiça social, a questão de olhar para os menos favorecidos, os marginalizados da sociedade, a ideia de se pensar numa questão de ação social, a questão de se fundar escolas, de se buscar alfabetizar as pessoas. O índice de analfabetismo era altíssimo na Inglaterra na época de Wesley. Então, assim, repara que é um conjunto de coisas que essa era evangélica vai fazendo e vai trazendo a ponto, gente, de no século início do século XIX, nos anos 1800, primeira década ali de 1800, o Diarmaid MacCulloch, que é um historiador da Universidade de Oxford, ele diz que 5% da população da Grã-Bretanha era metodista. Repara que, se eu for pensar aí, o Wesley tem a experiência em 1738, ali ele começa a mudar a perspectiva dele do que é cristianismo. Vamos pensar em 1740, em 6 décadas, meio milhão praticamente de pessoas foram adeptas do protestantismo evangélico, sobretudo no viés do metodismo. Então repara que foi muito importante, tá? O movimento de John Wesley na Inglaterra, na Grã-Bretanha de um modo geral, que reverberou sobretudo na América do Norte.
Tá bom, gente? Então, por fim desse bate-papo, a importância do metodismo se dá a partir da expansão protestante, sobre 2 aspectos, os avivamentos, aí exatamente, né, essa ideia dos avivamentos, essa ideia da busca pelo Espírito Santo, a ideia de um encontro pessoal com Deus, a ideia da conversão genuína, tudo isso tá imbricado, está dentro desse pacote. E o evangelismo no Novo Mundo, sobretudo na América do Norte, tá? Essencial também foi também entender o pensamento protestante norte-americano, é a compreensão daquilo que se chamou do destino manifesto. Olha que interessante. Essa ideologia já presente na mentalidade, né, dos peregrinos lá do Mayflower, a gente falou sobre isso, né, dos puritanos que foram da Inglaterra, saíram da Inglaterra no século XVII e chegam lá na Nova Inglaterra, ali na região de Boston, ali, eles afirmavam serem os colonos puritanos da Nova Inglaterra, o novo Israel de Deus, o povo escolhido de Deus para um novo tempo. Esse novo Israel de Deus contribuiria nessas terras e para transformar uma América cristã, né? Uma nação esta que seria instrumento de Deus para a salvação do mundo. Repara que a partir dessa ideia de destino manifesto, de novo Israel de Deus, que as sociedades missionárias também são fundadas e vários missionários são espalhados pelo mundo. Então, o metodismo trouxe um desenvolvimento nas áreas sociais, na área da educação, na área da formação da cultura cristã, forjada no ideal puritano pietista de santidade e se impôs com muito vigor dentro da própria sociedade, não apenas da Grã-Bretanha, mas na própria sociedade norte-americana como um todo, a partir de então. Então, gente, a ideia dessa era evangélica é muito mais muito mais ampla do que a gente imagina, muito mais ampla do que a gente imagina ser no sentido apenas estrito do termo, né? O evangelho das boas novas. Ela trata da questão da educação, questão de justiça social, a questão de não ficar preso a pregações dentro do templo, ou muito menos ser necessário um clérigo profissional para exercer a missão de Deus. Então, assim, repara que é pregar o evangelho. Então, repara que, sem dúvida nenhuma, ganha um novo corpo e robustez, um novo fôlego reformador, essa era evangélica dentro do protestantismo a partir do século XVIII e adentra o século XIX. Tá bom, gente? Isso foi então o nosso bate-papo de hoje. Espero vocês para o próximo encontro e até a próxima.